Botafogo agora? Falar do Botafogo porque muros pichados. Muros do centro de treinamento do Botafogo, na zona oeste do Rio, foram pichados na noite dessa quinta-feira. Frases ofendendo o Textor como, ali ó, 171 safado, John ladrão, fora Textor, 171 ali embaixo. É o protesto daquilo que a gente falava ontem, né, Bruno? O cara subiu, cara. Cadê o Textor? Cadê o Textor? E, assim, a incógnita. O que o torcedor pode esperar do ano? O que o torcedor pode... Tipo assim, é muito difícil até a gente ter substância pra comentar sobre, né? Nebuloso, cara. É muito nebuloso, assim. Eu de fato não sei, cara. Não sei o que esperar desse Botafogo, simplesmente porque o dono do clube não aparece. Pô. A gente não sabe. E assim... E era um cara que gostava muito de aparecer, né? Cervejinha na mão, não sei o quê. Skate, no Instagram. Na fase boa é mole. Na fase boa é mole. Pra andar de skate é um leão, né? Exatamente, exatamente. Então, cara, acho que o Botafogo tem um problemaço, assim, acho que... Cadê o dinheiro? Vendo, pô, os botafoguenses e tal, até da imprensa... França não te quer. Caramba, torcedores, cara... Boas frases. Brasil também. Você vê a apreensão das pessoas, tá ligado? Você vê a apreensão... Porque você não sabe o que vai ser o futuro do clube, pô. Ainda mais quando se trata de uma SAF, a gente não sabe. Agora, por exemplo, porra, se a forma de resolver isso é a venda da SAF. Quem vem aí? Sacou? Tipo, Pois é. é difícil pensar o que vai acontecer. Agora, é importante que se diga, né? Porque, assim, desde muito tempo tem muita coisa nebulosa. E tem muita gente que faz um trabalho sério na imprensa, um trabalho investigativo, de tentar apontar os erros, e em vários momentos o torcedor não entende isso, cara. Acha que, porra, tá falando mal ou tá tentando dar luz pra alguma coisa, você tá contra o Botafogo, você é vilão, você quer acabar com o Botafogo, você não aguenta ver o Botafogo ganhando. Caralho, não é sobre isso, velho. Não é sobre... Nem tudo é clubismo, tá ligado? Então, assim, é bom pra muita gente que defendia o Textor, carregava o Textor no colo, meu Deus, saber que, cara, não é a partir de agora. Já tá esquisito há um tempo. Já tá esquisito há algum tempo. E agora tá explodindo tudo. De fato, cara, gera muita apreensão, preocupação. Eu não sei o que vai ser do futuro do Botafogo. E eu acho que o torcedor gostaria que ele falasse, porque o torcedor não sabe também. Até sobre isso, o jornalismo bem feito foi o que salvou o São Paulo de Júlio Casares. Perfeito. Então, assim, se a torcida ficasse nessa de vocês querem acabar com o São Paulo, cara, o Casares estava lá até hoje. É que eu acho que a grande questão foi de... eles se apegaram à imagem do John Textor porque ganhou um brasileiro e uma Libertadores. Total. E aí eles se apegam naquilo de, porra, esse cara fez tudo, a gente confia nele um pouco mais, dá um voto de confiança maior. Por isso que no ano passado a gente vinha e falava do Botafogo e recebia uma enxurrada de torcedor do Botafogo vindo falar que... E é isso, você não é do Botafogo, você não entende, a gente ganhou tudo agora, beleza, ganhou tudo. Agora, já estão olhando e falando, realmente, agora é preocupante. Até porque gastou no passado 700 milhões. De fato... Um time que não funcionou, mas 700 milhões. É de fato complexo, cara. Porque assim, porra, tinha gente falando que o Botafogo podia acabar. Aí vem um cara, compra o Botafogo, faz o Botafogo ganhar o Campeonato Brasileiro depois de 30 anos. É isso? 95, 25. 30 anos, ganhou a primeira Libertadores da sua história. Faz o Botafogo, porra, ser competitivo. Trazer a autoestima de volta. É difícil pra caralho. Porra, como é que você não vai gostar desse cara? Tá ligado? Inédita. Porra, se o Botafogo é a coisa mais importante da minha vida. O cara virou Messias. O cara faz. Só que o ponto é, pô, dá pra você falar assim, caralho, obrigado. Se alguém quiser, inclusive, tipo assim, o Inter ganhar um brasileiro na Libertadores, eu também Acho que tá um pouquinho distante. acredito em qualquer coisa. Tipo assim, dá pra entender, tá ligado? Você olhar pro cara e falar assim, caralho, pô, obrigado, olha o que você me proporcionou. Sim. Pô, mas me explica isso aqui. Sim. Me explica. Não fechar os olhos e falar, não, ele me deu tudo, então eu não quero ouvir nada, blá, blá, blá. Porra, não é assim, velho. O Botafogo tá parecendo o Botafogo do associativo. O Botafogo tá com 2 meses de direito de imagem atrasado. Tá com um transfer ban gigantesco do Thiago Almada e que claramente o clube não vai ter dinheiro para poder conseguir suprir essa situação. O Textor, na Europa, tá queimado pelo que aconteceu com o Lyon. Não à toa. Aqui no Brasil também, pelo que a gente tá vendo nas imagens. Aí, quando eu falo isso, é o seguinte: ele tá sem crédito. Quando você tem um cara sem crédito, quando você tem um cara sem crédito, você não consegue nem pegar um empréstimo para poder suprir as coisas aqui. Que foi o que muitas vezes ele fez daqui, usurpando o Botafogo para poder ajudar o Lyon e vice-versa. Perfeito. Há informações de que o Textor chegou a pegar dinheiro até com o Marinax, sobre o grego, dono do Nottingham Forest e tudo mais, e que as negociações do Igor Jesus e do Cuiabano têm a ver com isso. Entre outros, e o Jair também. O Jair. E aí você olha para o clube que o dono não coloca as caras. Os jogadores estão saindo a rodo.
O Textor trabalhava de uma maneira que era o seguinte: ele contratou um jogador de 20 milhões de euros, que foi o Thiago Almada, ele contratou o Luiz Henrique, que tinha 20 milhões de euros também, e ele foi contratando outros atletas. Por quê? Porque ele entendeu que o ganho esportivo seria interessante para você valorizar seus ativos. Você compra um cara que vale 20 e vende esse cara por 30. Porque aí você tem quase uma alavancagem, né? De esticar a tua corda, prometer que vai pagar, daqui a pouco você vende esse cara, troca o time inteiro e consegue pagar. Ele se enrolou nisso tudo. Porque ele não teve que lidar só com as contas do Botafogo, ele teve que lidar com as contas do Lyon. E quando a holding percebeu que isso estava acontecendo, a holding falou, opa, esse cara tem que vazar daqui. Gente, o Lyon ia ser rebaixado. Se o Lyon não é assumido pelo grupo, o Lyon ia ser rebaixado. As contas do Lyon foram reprovadas. E agora isso... é líder na Europa League. Exato. Só que isso não tem como não respingar no próprio Botafogo. Se é um dinheiro que o Botafogo deve ao Lyon ou o Lyon deve ao Botafogo, muito provavelmente o Lyon deve ao Botafogo, esse cara tá sucateando o clube, pô. Ele tá sucateando o clube. E os movimentos do Botafogo no mercado, eles continuam os mesmos no ano passado, que é, ele contrata o Montoro, ele contrata o Barreira, ele começa a contratar joias sul-americanas. Pegou o Santi a 20 milhões de dólares. Pegou o Santi a 20 milhões. Pra quê? Porque ele acredita que ele vai conseguir fazer de novo. Só que pra você valorizar um ativo, você tem que ganhar. Tem que ganhar, velho. Você tem que ganhar. Em 2024, o Botafogo ganhou. Ganhou tudo, com todos os méritos. Não dá pra tirar o mérito dos atletas, não dá pra tirar o mérito do clube, não dá pra tirar o mérito do Arthur Jorge, só que ele conseguiu vender e acertar 2025, não só aqui, mas também no Lyon, com essa grana. E cadê essa grana? Ninguém sabe. Aí o associativo protegeu o John Textor, porque o processo na justiça era para tirar ele do comando. O associativo protegeu o John Textor justamente por tudo que ele fez. E é natural, dá para entender completamente. Porra, esse cara veio aqui e fez o melhor ano da nossa história. Devolveu a alegria. Devolveu nossa alegria de um clube que tava quase falido. Vamos apoiar ele. bom. Agora, a vigilância, cara, ela precisa ser constante. Porque o que parece é que o Botafogo vai continuar perdendo seus atletas. Tá 2 meses com os direitos de imagem atrasado. É bom a gente explicar isso pro público, porque o salário do jogador de futebol hoje não é só CLT. É CLT mais direito de imagem. E tem jogadores que, inclusive, recebem mais direito de imagem do que o próprio CLT. Sim. Então, porra, ninguém gosta de não receber. Quando você começa a passar esse recado pro mercado, é um recado de merda. Eu não sei como Até é que... pra vender os jogadores fica mais difícil. Você vende por um preço mais barato também. Lógico, pô. Ué, Botafogo tá todo fudido? Quanto que vale aí o Barbosa? Ah, é 5 milhões de euros? Toma aqui 3. 3 que vende. É isso aí. Tá precisando, que eu sei. Então, assim, cara, é muito preocupante. Muito, muito preocupante o que tá acontecendo com o Botafogo. Antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo, nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo. Você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não tá aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Papa, a casa tá caindo, hein, Papa? Quem diria, rapaz? Quem viu o Botafogo forte em 2024, fortíssimo. Muito forte. Melhor time do Brasil, talvez da América em 2024. Assim, na teoria, o melhor time da América. Foi campeão da Libertadores com todos os méritos, mostrando muita força nas duas decisões, né? O brasileiro não tem decisão, mas o Botafogo foi campeão convincentemente nas duas competições. Quem diria? Cara, tem um ano isso aí. Um ano depois, o Botafogo está nesse estado de insolvência, a gente pode chamar nesse momento, pelo menos, né? Pode se recuperar, pode dar a volta por cima, mas é uma situação que parece, não vou dizer irreversível, mas muito difícil. Tanto assim que ninguém fala no Botafogo tirar o transfer ban imediatamente, já se fala da possibilidade de ficar pelo menos até o meio do ano dessa mesma forma, e tá dando nisso aí, Papa. Cara, o que eu sempre falei com relação a SAF? Eu não gosto de SAF, você sabe disso. Para mim, o clube tem que estar na carne. O clube ele tem que... É óbvio que é uma solução rápida, que todo mundo acha legal, todo mundo adora, né? Ganhar título é muito bom, né? É muito bom. Ser campeão da Libertadores, nunca tinha sido, ser campeão brasileiro não sei quantos anos depois, 30 anos depois, né? Quase. Isso é bom, é legal, né? O torcedor fica feliz, né, o Bandeira? Adora, né? Comemora.
É muito bom. E aí criam aqueles factoides, né? Criam aqueles falsos heróis, né? Aí você começa a endeusar um cara que é um empresário que tá cagando e andando pro Botafogo, a verdade é essa, tá cagando e andando pro futebol brasileiro, tá cagando e andando pro amor ao clube. Você acha que ele tem amor? Com tantos clubes que ele comandou aí ao mesmo tempo, você acha que ele tem amor por alguém? Aí você vai falar, não, mas simpatia ele tem, simpatia pelo dinheiro, pá. Simpatia pelo dinheiro. E aí se torna um personagem, né, conhecido, né, um personagem comentado no Brasil e tudo mais, adora aparecer, adora fazer as brincadeiras dele, mas na hora que o bicho pega, né, tá lá, soltando notinha, como eu disse, eu não sei se vocês são amigos, canal do Manel, né? Canal do Manel. Eu conheço o Gente Manel, boa claro. até. Claro. Então, o que ele falou, é história para conversa para boi dormir. Ele botou assim, já deu M. E aí ele fala de uma coisa que eu achei importante, das notas oficiais do Botafogo, que o tempo todo não se concretizam. Notas mentirosas, principalmente mandadas pelo Textor, né? Mandadas pelo Textor. E essas notas aí acabam que não se confirmam. E, gente, eu vou falar para vocês, quer resolver o problema do seu clube? Alô São Paulo, alô Fluminense. Fluminense não tá nesse desespero, né? Não precisa tanto de uma SAF. Mas os clubes que estão pensando em se tornar SAF. Ah, porque o Bahia deu certo, o Cruzeiro dá certo. O Cruzeiro, o cara realmente, o Pedrinho é cruzeirense. Tem o amor de verdade ali, né? E não sei também se vai dar certo, mas vamos lá. Né? Tá aumentando salários e tudo mais. A questão é, SAF, eu sempre critiquei a SAF. Quando eu falei que o Rodrigo Maia e o Pedro Paulo, quando estavam lá lutando para autorizar, né, para criar a lei do clube empresa, aquela coisa toda, naquela época, lembra que eles estavam os dois de frente nisso? Vocês lembram disso? Naquela época, eu entrevistei o Pedro Paulo e eu falei, sou contra, não acho legal, vocês estão trazendo um negócio que vai maquiar a dívida do clube, porque você está trazendo uns caras que só pensam em ganhar dinheiro, né? Não é legal. Esses clubes, na verdade, depois vão acabar falindo. Eu falava isso naquela época. Ah, mas você está falando besteira. Não tô não. Sabe por quê? Eu já naquela época dizia, quer resolver o problema do clube? Você tem que sofrer na carne. Você tem que criar um planejamento, administração, como o Flamengo fez na época lá, que tinha todo mundo, BAP, Bandeira, Landim, estava todo mundo naquele começo lá em 2012. Você acha que foi legal ficar sendo chamado de cheirinho pro torcedor do Flamengo? Quando ficou anos e anos para ganhar uma Copa do Brasil só? Era o cheirinho. Chegava perto, mas não ganhava. Era o cheirinho, né? Mas o Flamengo fez o quê? O Flamengo não vendeu o seu clube, não virou uma SAF. E aí vem a lei, clube empresa e tudo mais, e facilita para todos os outros. Quem quer virar SAF agora, quer ter dinheiro, é só vender. Isso é legal? Ok, pela lei é legal, mas olha o que está acontecendo aí. Quando você pega um personagem como esse, que faz isso em vários países, como ele fez lá na Bélgica, agora perdeu a ação lá como é que é o nome da empresa lá? Lá da Inglaterra. Iconic. Perdeu a ação lá para Inglaterra. Iconic, exatamente. Aí perde a ação para a Iconic, tá lá, na verdade, perde o direito de recorrer, né? Era o direito do recurso que ele perde. Então, meus amigos, é uma situação muito feia. Onde é que está o dinheiro? O canal do Manel, ele foi muito bem. Onde é que está esse dinheiro para pagar tudo isso? Vai pagar lá? Vai pagar no Brasil? Vai pagar também a MLS, lá o time lá pelo Atlanta, pelo Almada? Vai pagar e outras situações, já se fala agora que não vai conseguir tirar o transfer ban. Por que não vai conseguir tirar o transfer ban? Porque a FIFA, ela quer saber de verdade se aquilo ali não vai voltar a acontecer. E não adianta também ter o dinheiro para pagar um aqui se tiver outras situações para resolver. Então o Botafogo, desculpa o que eu vou falar, já deu M, tá no buraco, é uma situação feia, pode resolver momentaneamente, mas eu sinceramente acho um absurdo o que está acontecendo, uma vergonha, ninguém podia imaginar em 2024, mas eu já imaginava, porque eu sabia que esse negócio de SAF não era essa beleza toda, né, que pintam, né? Não é esse negócio todo, o cara vem, bota dinheiro, melhora tudo. Ele bota dinheiro porque ele quer retorno, né, Ilan? É isso. Raíza, coisa tá pegando fogo lá no fogão, hein? Coisa tá pegando fogo. Tá precisando de Muro, uma água de chuva, muro porque tá pichado, chovendo já bastante no Rio de pintaram o Janeiro. muro, mas já espalhou. Que situação, hein, Raíza? Eu tava falando aqui, não tem um ano. Tem um ano que o Botafogo era campeão da Libertadores, campeão brasileiro, era o time sensação do continente.
e tá acontecendo isso aí, a gente não tá enxergando a luz da saída. É tipo isso, né? Não, é verdade, Lan. A situação no Botafogo, ela realmente está muito complicada. São muitas questões envolvendo o Textor, né? Parece que a situação financeira vem dando uma escalonada. A questão do transfer ban até agora, nada. No final do ano passado, né? O pessoal ali do Botafogo dizia, vai não, ser rapidinho, tá dia 2 tá resolvido. Rápido, já vai resolver rápido. Nada de resolver até agora. O Botafogo perdeu reforços por conta disso. Tem problemas de atrasos com jogadores, o que tem causado também problemas internamente. Então a situação do Botafogo ela tá muito difícil. O Textor desapareceu, né? O Textor não coloca cara, deveria ser o momento dele convocar uma entrevista coletiva, dar explicações para a torcida do Botafogo, que é o principal interessado, mas acho que também os botafoguenses fecharam os olhos, talvez tenham fechado os olhos, porque o Textor ao longo dos últimos tempos vem com muitos problemas. O que aconteceu lá no Lyon, eu acho que foi um alerta, né, em relação ao que poderia acontecer no Botafogo, os movimentos que estavam sendo feitos, acho que não é uma surpresa. Para quem vinha acompanhando o que vinha acontecendo com o Textor, o que acontece hoje com o Botafogo nesse momento não é uma surpresa e ele parece que desapareceu. Tem que dar satisfação pro torcedor do Botafogo. A questão acho que houve sinais, né? Os sinais estavam por todas as partes e de uma certa forma os botafoguenses, e eu compreendo o sentimento do botafoguense, porque estava inebriado ali por aquelas conquistas, por uma fase muito boa, né? De fato, eu também, de certa forma, cheguei a me enganar, falei, poxa, que SAF boa essa do Botafogo, né? Que chegou, tá conquistando tudo, o cara tá contratando quem quer, salários altos, jogadores bem contratados, scout muito bom. Então, acho que todo mundo em algum momento chegou a, digamos assim, se iludir com a saúde financeira da SAF do Botafogo, mas os sinais de fracasso, né, ao mesmo tempo, do mesmo grupo, estavam por toda parte fora. A gente achou que não chegaria aqui. Eu acho que o pessoal achou que não vai acontecer com o Botafogo. Fala, eu acho que o trabalho implementado nessa parte de scout, enfim, nessa parte de filosofia, foi um bom trabalho. Bom trabalho, profissional. A gente não pode dizer que não foi. Foi um bom trabalho. Só que os bons trabalhos, eles precisam, obviamente, dos investimentos. E boa gestão. Parece, boa gestão financeira. E ao que parece, aconteceu algo próximo ao que a gente entende como uma pirâmide, né? Aquele cobertor curto. Você tira daqui, joga pra lá, e joga pra cá, e joga pra cá. Então parece que esse movimento do Textor não se sustentou e agora tudo explodiu e com tantos problemas financeiros fica difícil para você continuar a boa gestão nessa parte de scouting, de filosofia implementada, enfim. A conta chegou, né, Bandeira? E agora, a pergunta que tá todo mundo se fazendo, eu tô me fazendo e quero ouvir de você a resposta, se você tiver, é a seguinte: e agora? Qual é o próximo passo? O que vem amanhã? O que vai acontecer? É que, antes de falar do e agora, tem que contextualizar. Eu discordo um pouquinho de alguns pontos dos amigos, de forma absolutamente natural, porque muitas vezes parece que faltou dinheiro ao Botafogo, ou que o Botafogo investiu mais do que poderia. Na verdade, os sinais que estiveram aí foi de até uma ambição, talvez, do Textor, maior do que a necessária para o momento. O Botafogo entrou numa rede multiclubes, que tem o Lyon, e o John Textor geria as duas equipes, além do Molenbeek, e ainda fazia parte do Crystal Palace da Inglaterra. Então, num movimento de alavancagem até, ele trouxe jogadores importantíssimos, pagando caro, como o caso, quer dizer, o Almada ainda tem que ser pago, e o caso do Luiz Henrique, mas, como vocês bem disseram, fez um trabalho muito competente com o scout, por exemplo, trazendo o Igor Jesus de graça e vendendo para a Inglaterra por alguns bons milhões de euros, e mesmo assim ainda abaixo do preço de mercado, e fez isso com outros jogadores que chegaram ao Botafogo de graça, segue fazendo, vendendo, a torcida fica chateada e pode ficar, porque o Savarino sai pro Fluminense, o Marlon Freitas pro Palmeiras, mas o Botafogo pegou os jogadores, ou no caso do Savarino, pagou 2,7 milhões de dólares, vendeu por 5 milhões de dólares, mais o Wallace Davi, o Marlon Freitas chegou de graça, sai por 5 milhões e meio de euros e por aí vai. O Botafogo fez vários negócios dessa maneira. Acontece que o Textor
fez um caixa único. O grande problema é a má gestão. Ele fez o caixa único e colocou o Botafogo e o Lyon no mesmo balaio. E ele estava gerindo o Lyon, que tinha muitos problemas financeiros, assim como o Botafogo tinha problemas gravíssimos antes da implementação da SAF. E quando o Botafogo conseguiu essas receitas extraordinárias, ele levou muito dinheiro do Botafogo para o Lyon, com a moeda do Brasil valendo bem menos que a França, que o dinheiro lá da França. Então, o Textor levou muito dinheiro do Botafogo para o Lyon. Lá no Lyon, ele bateu de frente, como bateu aqui também, politicamente, não só dentro do clube, mas com a federação, com o príncipe do PSG e por aí vai. Foi afastado do Lyon. E o dinheiro do Botafogo que foi para lá, mais de 800 milhões de reais, ficou lá. O Textor saiu, os sócios tiraram o Textor do Lyon e ele voltou para o Botafogo sem o dinheiro que ele levou daqui para lá. E aí criou um rombo no caixa do Botafogo. Então, um grande problema para o Textor foi não saber lidar politicamente e não conseguir gerir o dinheiro que ele conseguiu gerar. O Botafogo gerou muito dinheiro. Isso aí é muito claro e todo mundo sabe. Quem não sabe é porque quer se enganar. Só que ele geriu mal esse dinheiro, ainda mais tomando conta de 2 clubes. Quando saiu de um clube, o outro clube ficou aqui sem dinheiro. E aí a torcida do Botafogo tem todo o direito e razão de reclamar muito. Eu tenho reclamado muito, tem um canal do Botafogo também, todo dia é crítica lá pro Textor, porque o Botafogo ficou até desamparado. Agora precisa, como o Ilan perguntou, daqui a pouco eu vou chegar lá, precisa se restabelecer. E não é exatamente simples, mas o dinheiro foi gerado. Não é que o Botafogo não teve dinheiro, não é que toda SAF quebra. Ele encontrou um modelo, ele tinha um caminho, mas quando chegou lá em cima, ele se enrolou. Os sinais que ele mostrou foi algum sinal de incompetência em algum momento aqui e ali, mas a ideia do Textor e de outros gestores, não só do Textor, tanto que a Iconic, que hoje cobra uma recompra por parte do Textor de 15,7% que a Iconic tem na Eagle, acreditou, fez o investimento para que houvesse o IPO da Eagle na Bolsa de Nova York. A ideia era isso, potencializar os ativos com IPO, abertura de capital na Bolsa de Nova York. Só que até mesmo por conta dessas enrolações nas quais o Textor se meteu lá na França, o IPO não saiu. Mas ele já participou de um IPO, por exemplo, da Fubo TV, que é uma grande empresa de streaming nos Estados Unidos, no Canadá, muito bem sucedida, por sinal, e deu super certo. No futebol ele se enrolou, pode ter se emocionado, se sentiu um ídolo também de uma torcida, então acabou se enrolando. O Textor teve problemas, continua tendo, ele precisa aparecer sim, mas as questões aí são um pouquinho diferentes. Se ele tivesse seguido uma linha depois do título de 2024, ele conseguiria manter tudo que ele estava mantendo de forma até suave, tranquila e com paz para trabalhar. Em 2025, o Botafogo investiu mais de 600 milhões de reais em atletas. Investiu muito mal, mesmo tendo um ótimo trabalho de scout. Então, são gavetas diferentes, não quebrou só porque o Textor é ruim ou porque o Botafogo não tem como gerar receita, é porque ele se empolgou muito e foi para o Lyon, levou dinheiro para lá, levou muito dinheiro para lá, e quando foi chutado de lá, o dinheiro ficou no Lyon e o Botafogo fica aí sem quase 1 bilhão de reais por conta disso. E o que fazer agora? Eu já tenho ciência de que algumas coisas estão acontecendo. Uma, todo mundo sabe, o Textor está tentando um aporte inicial de 50 milhões de dólares, até agora nada, ele só está falando com jornalistas, ele sumiu da mídia e da internet, às vezes aparece para dar um parabéns pro Lyon, para a base do Botafogo, pro time feminino ou pro time que ganhou lá no Carioca, mas só aparece rapidamente, mas continua conversando com os jornalistas. Então tem esse aporte aí de 50 milhões de dólares que ele diz que vai conseguir, mas por outro lado, dentro do Botafogo, aqui no Brasil, já tem gente até competente, trabalhando com um plano de reestruturação financeira do clube. Tem que separar também porque a SAF é obrigada a pagar a dívida que o Clube Social deixou de cerca de 1 bilhão de reais. Isso vem sendo pago, até porque se não pagar, tem complicações graves na justiça. Então, a dívida do Clube Social vem sendo paga pela SAF. E agora a SAF, que com o John Textor criou uma dívida grande também, já começa a criar aí um modelo de reestruturação para conseguir, no pior dos cenários, se salvar sozinho. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou
corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.